graça do Senhor Jesus seja com todos. Meus diletos irmãos, essa manhã eu gostaria de tratar com os amados acerca de um assunto bastante relevante nesse momento que antecedem as eleições municipais. Como de costume eu tenho feito, farei novamente, tratando sobre o cristão e a política nesse tempo que antecede então as nossas eleições municipais. E falar sobre política, é certo que alguns decididamente têm aversão a ela. Eu diria que eu mesmo já tenho desfrutado de maus bocados quando penso em política diante da situação que o nosso país se encontra. Então, decididamente, alguns de fato têm aversão à política e esses vão apontar para os diversos fatores que têm contribuído para que esta pessoa pense assim, com aversão acerca da política. Mas com certeza, irmãos, a política é inevitável. Somos seres políticos, e você vai entender a minha afirmação. Mesmo que não nos envolvamos diretamente, nós somos envolvidos, isso porque a política faz parte do regime organizacional do nosso país, faz parte do regime organizacional da sociedade em que nós vivemos, de modo que, uma vez inseridos na sociedade, nós estamos inseridos, em alguma medida, na política. E aqui precisamos estabelecer um divisor de águas. Quando eu digo inseridos na política, talvez na mente de alguns, vem a ideia de ser praticante de um esquema corrupto que é alimentado pelo desejo de poder ou mesmo pelo amor ao dinheiro, o que tem sido comumente observado. E basicamente é essa a ideia que alguns têm quando pensam em política. O que é então a política? É ser inserido nesse regime corrupto que tem como base o amor ao dinheiro, o desejo de poder. Talvez outros elementos possam ser apontados, mas eu creio que esses dois, desejo de poder e amor ao dinheiro, eles sumarizam esse ponto de vista da aversão à política. O desejo de poder, ele envolve, número 1, a busca pelo interesse próprio. Aqui é quando um candidato ou governante tem como meta estabelecer somente aquilo que lhe trará benefício particular. Ele não está olhando o bem-estar do outro, mas está olhando o seu próprio benefício, e isso decorrente do seu status pessoal, ou seja, da posição de destaque que ele vai ocupar para usufruir todos os privilégios que ele vai ter acesso. Ele não está interessado no bem-estar da sociedade, ele está interessado somente naquilo que ele pode obter ao usufruir do cargo que ele vai ingressar. Em segundo lugar, o desejo de poder também envolve a possibilidade para estabelecer o monopólio, estabelecer o domínio. Aqui é quando um candidato ou governante usa de sua posição somente para favorecimento dos seus, seja familiares, seja amigos, seja correligionários, empresas, ou mesmo dependentes empregatícios, que é tão comum. Se eu entrar lá, eu vou colocar você, eu vou colocar os meus. E então, quando faço a divisão entre desejo de poder e amor ao dinheiro, eu faço somente para fim de ênfase, mas que o amor ao dinheiro está intimamente vinculado ao desejo de poder. É quando um candidato ou governante vê na política uma oportunidade de beneficiar-se financeiramente. Via de regra, os que têm seguido a politicagem têm em vista o seu próprio enriquecimento, ele quer beneficiar-se financeiramente. E ao que se percebe por empirismo, ou seja, por conhecimento adquirido por experiência, o que nós podemos observar tem sido uma oportunidade e tanto para aqueles que desejam beneficiar-se. A política é uma excelente oportunidade para esses. E aqui, irmãos, lembre-se que nesse ponto eu estou expondo de forma sistemática o que pensam aqueles que têm aversão à política. Então deixe-me fazer algumas considerações
a partir desse ponto de vista, diante da ideia exposta. Consideração número 1. Esse pensamento me conduz a rapidamente esse pensamento não me conduz a rapidamente taxar de ignorantes aqueles que dizem que têm aversão à política. Muitos dizem ter. E isso não me leva rapidamente a taxar de ignorantes os que dizem que têm aversão à política. Eu sei que tal linha de percepção quanto à política advém de experiência histórica. É ao se observar o lixo, a corrupção que há na política, que leva alguns a desenvolverem então essa aversão ao contexto político. O desejo de poder, o amor ao dinheiro, tem sido algo tão visível. Ligue a sua televisão em qualquer telejornal e você ouvirá uma notícia de caráter que envolve corrupção. Consideração número 2, eu acredito que mesmo os que se envolvem na política afirmam que esses pontos de vista, desejo de poder e amor ao dinheiro, também o interesse próprio, a possibilidade de estabelecer monopólio, domínio, de favorecer os seus, mesmo os que se envolvem na política, tem sido uma realidade histórica apontada. É claro que em uma silenciosa proporção, logo o pensamento dos que não desejam se envolver diretamente na política, ele não é de todo recusável. Ele é plausível, por causa da imundície que tem cercado a política. A terceira consideração é que os pontos abordados por esses não sumarizam na sua totalidade o que de fato é a política, ou pelo menos não deveriam sumarizar. Em termos mais práticos, uma síntese dos pontos apresentados não pode ser usada para conceituar o que de fato é a política, ainda que alguns o façam. Pergunte a alguns o que é a política e você vai obter respostas nos seguintes termos: política é uma sujeira, política é uma imundície, política é uma oportunidade para alguns se promoverem, para fazerem a farra com o dinheiro público, e outros termos serão apresentados para alguém definir a política. Mas deixe-me fazer a quarta consideração. Nós precisamos definir devidamente o que é política, irmãos. O dicionário Aurélio define política como sendo a arte ou ciência de governar. E nessa arte ou ciência está o regime organizacional que eu citei inicialmente, que envolve a ordem de uma sociedade. Tomando então a definição do Aurélio e acrescentando uma visão particular, eu diria que política é a arte de governar, ou seja, de administrar os negócios que envolvem o progresso e o bem-estar de uma sociedade, cidade, estado ou país, de forma então ordeira, de forma organizada. Talvez alguns iriam dizer dessa minha definição: pastor, isso é bonito no papel, mas a realidade é outra bem distinta. Bem, diante do que nós temos observado ao longo dos anos, realmente tal definição não parece refletir a realidade da política, pelo menos não em termos do nosso próprio país. O que temos observado é que a política ganhou status de politicagem, e você precisa fazer essa distinção. Política e politicagem, ou seja, a política como limitando-se somente aos pontos que citamos anteriormente, o desejo de poder, a busca pelo benefício particular, a busca pelo favorecimento dos próprios, dos seus, sem atentar para a sociedade como um todo, a possibilidade de exercer monopólio, domínio sobre outros, e isso não é verdadeira política, isso é politicagem. Ainda na definição do dicionário Aurélio, nós temos esse aspecto da política sendo definido como astúcia, maquiavelismo. Politicagem, que não é política. Politicagem é a atitude de alguém agir com astúcia, de ser Maquiavel. E maquiavelismo era um sistema de governo implantado por um camarada que tinha como sobrenome Maquiavel. E essa expressão ganhou o status de algo que é mal, de agir com maldade, de agir com astúcia, com engano.
Então muitos estabelecem a política como tendo somente esse sentido, um sentido maquiavélico, um sistema político então baseado na astúcia e na má-fé. Agora, diante dessas considerações, deixe-me a partir de agora dirigir-me diretamente à igreja do Senhor Jesus. Eu quero falar com você, crente desta igreja. Eu quero começar dizendo o seguinte: Deus estabeleceu a política. Deus não estabeleceu a politicagem, mas a política é estabelecida por Deus. Veja isso em Romanos capítulo 13. Veja isso quando Pedro escreve sobre a necessidade de obedecermos às autoridades. Deus ratificou um governo para estabelecer a ordem de uma sociedade. Se a prática desse governo contradiz o que é as Escrituras, a nós é conveniente a desobediência. Se não contradiz o que é a Escritura, é conveniente e dever de todo cristão ser submisso à liderança estabelecida, porque o próprio Jesus diz, se dirigindo a Pilatos, que ele não teria nenhuma autoridade sobre ele se do céu não lhe fosse dado. Então, as autoridades foram estabelecidas por Deus. E não se assuste com essa definição. Novamente, eu não estou dizendo que Deus estabeleceu a politicagem, mas a política. Ou seja, Deus dotou o homem de capacidade e o responsabilizou para governar, para administrar, tendo em vista o bem-estar da sociedade, tendo em vista a organização de um conjunto de indivíduos que vivem em sociedade. E então recordemos das palavras do apóstolo Paulo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, é o que o apóstolo Paulo escreve. Irmãos, quanto à administração de um governo, lembre-se que ela pode glorificar a Deus ou não. Ela pode ser agradável a Deus ou não. Uma coisa é certa: todos os governantes haverão de prestar contas a Deus do procedimento que tiveram no processo de desenvolver a ordem, a organização de uma sociedade. E aqui duas atitudes são requeridas de nossa parte: submissão e oração. A Bíblia aponta para isso. Precisamos nos submeter, e Paulo escreve a Timóteo dizendo que nós devemos fazer súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, principalmente dos que são investidos de autoridade. Então são duas responsabilidades do cristão. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos orar. Submissão, porque os que governam foram instituídos por Deus, e oração, segundo Paulo diz a Timóteo, para que desfrutemos dias tranquilos, dias de paz. Ele escreve isso em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. Então, deixe-me dizer que eu tenho ouvido e tenho visto muita gente reclamando dos governantes. Mas geralmente quando eu ouço essas reclamações, eu tenho minhas dúvidas se esses que reclamam, de fato investem tempo considerável em oração a favor dos governantes. Será que de fato esses cristãos que tanto reclamam investem na mesma medida em oração sobre a vida dessas pessoas? Estão clamando a favor dos vereadores, a favor dos prefeitos, a favor dos governadores, a favor dos deputados, dos senadores, a favor da presidência do país? Nós temos a mania de reclamar muito, mas de orar pouco, segundo a instrução das Escrituras. Deixe-me fazer duas perguntas a você, para você sumarizar isso que eu estou dizendo. Você está orando para que Deus estabeleça como prefeito e vereadores aqueles que administrarão melhor, tendo em vista a organização da cidade de Remanso, ou a melhor organização da cidade de Remanso? Quantos de nós temos lembrado de dedicar tempo orando a Deus para que vereadores e prefeito sejam estabelecidos segundo a graça dele, para ele inclinar e então dar-nos dias melhores nesta cidade? Número 2, a defesa que você estabelece acerca de determinado político
É decorrente de sua convicção de que ele realmente é o melhor para esta sociedade? Pense nisso. Se você defende algum candidato, vereador ou a prefeito, você faz essa defesa em convicção de que tal pessoa, de fato, é o melhor para organizar o regime político desta sociedade? Aqui entra em pauta um elemento indispensável a todo crente. Chama-se discernimento, que é o processo de fazer corretas avaliações. É o processo de fazer distinções cuidadosas, separando então as coisas pelos seus pontos de diferença, a fim de distingui-las como verdadeiras ou falsas, como tendo a marca da bondade ou a marca da maldade. Então, no processo de discernimento, irmãos, o conjunto de valores, comportamento e propostas dos candidatos ao governo deve ser submetido a um crivo, ou seja, é necessário uma análise cuidadosa e inteligente de nossa parte. Então, antes de você escolher em qual vereador vai votar, em qual prefeito ou candidato a prefeito você vai votar, como cristão você precisa ter discernimento. E no exercício do discernimento, que é o processo de fazer corretas avaliações, você submeterá a um crivo, a um processo de avaliação, o caráter desta pessoa que você vai votar. Você estabelecerá ou submeterá a um crivo, além do caráter, as propostas que tal candidato tem a apresentar. Quais são os valores observados por este candidato? Qual é o caráter que ele tem? E acrescente-se o que é praxe, ou pelo menos deve ser, o seu histórico. O que a vida deste homem, em sua carreira política, se ele tem apresentado no decorrer da história. O que nós podemos observar, segundo o testemunho de vida que ele possui, quais são os seus valores, quais são os seus projetos, quais são as suas propostas e qual é a capacidade que este indivíduo possui para ocupar um cargo de ser o nosso representante na Câmara de Vereadores ou mesmo na prefeitura da nossa cidade. Isso precisa ser levado em consideração. Infelizmente, alguns limitam-se ao fato de ser alguém que me ofereceu um favor. Um dia eu precisei, fulano me fez um favor, voto nele. Ninguém conte com o meu voto, já é de fulano que me ajudou nisso e naquilo. E às vezes pode ter ajudado você nisso e naquilo, mas arrebentou com a sociedade. Não é alguém que contribuiu para o progresso da nossa sociedade. Não é alguém que tem capacidade para estabelecer projetos e propostas para nosso bom desenvolvimento. Não é alguém que contribuiu. Então, eu vou votar em alguém somente porque ele beneficiou a mim? Isso seria extremo egoísmo. Então, nessa análise, o que deve ser levado em conta não são os benefícios particulares, ou seja, o favorecimento de alguma forma individual, antes a organização e o bem-estar da sociedade. E levantar a bandeira de um candidato tendo em vista tão somente o benefício de familiares, o benefício de amigos, empresas, ou mesmo dependentes empregatícios, não atentando para o bem-estar da sociedade como um todo, é egoísmo e falta de discernimento. E eu acrescentaria cumplicidade de um governo indevido. Deixa eu dizer o seguinte, Deus, eu vou repetir isso ainda no decorrer desta meditação, Deus não precisa de ajuda para sustentar você. Não vá se humilhar, gastar os seus calçados e o seu suor para levantar a bandeira de um candidato somente para garantir um cabide de emprego para você ou para um familiar seu. Um crente que faz isso devia se envergonhar. Eu diria que se faz declaradamente, eu tenho vergonha de chamá-lo de irmão. Um crente não deve fazer política somente para garantir um cabide de emprego, porque quando você faz isso, você está dizendo, Deus, o Senhor é soberano, mas eu não creio que na sua soberania o Senhor providenciará o que eu preciso. E uma vez que eu necessito, eu tenho que bajular um candidato para ter o meu sustento, para garantir o meu lugarzinho, para mamar em uma das tetas da prefeitura.
nós precisamos ter cuidado para não estarmos dando anuência à politicagem, pensando que estamos fazendo política. Anuência é aprovação. Precisamos ter cuidado para não estarmos aprovando a politicagem, pensando que estamos fazendo política, quando na verdade estamos alimentando um sistema corrupto, um sistema que concorre para a busca do interesse próprio de um candidato ou governante, possibilitando a ele o estabelecimento de um governo cuja marca será o favorecimento seu e dos seus, e não da sociedade. Irmãos, nós não estamos fadados a nos moldar a um sistema desse tipo. Eu digo isso porque alguém pode questionar: pastor, e vou fazer o quê se o sistema é assim? Ou ainda, em qualquer um que eu votar, pastor, dá no mesmo. É tudo farinha do mesmo saco. Eu diria que entendo o argumento, mas vou além e passo do fator análise do candidato para o fator análise do eleitor. Como eleitor, eu estou votando tendo como base o bem-estar da sociedade ou somente o meu e daqueles que me cercam? Então, se eu não consigo estabelecer um político que tenha caráter, que tenha projetos, bem, mas qual é a intenção do meu voto? Isso eu vou levar em consideração. O sistema é assim, muitas vezes corrompido, porque a própria sociedade costuma fazê-lo assim. Um sistema corrupto. Quanto a nós, a Bíblia diz que somos luz e sal da terra. Somos luzeiros do mundo. Somos chamados a fazer a diferença. E então não é conveniente que estejamos agindo da mesma forma que aqueles que não temem a Deus agem, levados somente pelo interesse particular, pela dependência empregatícia. Meu querido irmão ou irmã, novamente, Deus não precisa de ajuda para sustentá-lo. Não se envolva em injustiça com a desculpa de que essa é uma porta que Deus abriu para você sustentar-se, porque Deus não tem vínculo com a injustiça. Pelo contrário, Paulo escreve a Timóteo dizendo: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo escreve isso em 2 Timóteo capítulo 2, versos 19 e 20. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que nenhum dos amados desta igreja seja contado como envolvido em injustiça, como envolvido em politicagem. Como Jesus disse, é impossível que venham os escândalos. Eles virão de uma ou outra forma. Mas Jesus acrescentou: ai daquele pelo qual vier o escândalo. Não se envolva em escândalo, porque ai daquele pelo qual vier o escândalo. Que nenhum dos nossos amados irmãos seja contado como pedra de tropeço para o evangelho decorrente de mau testemunho na política. Lembre-se ainda que não há nada oculto que não venha a ser revelado. O apóstolo escreve dizendo: há pecados que logo se manifestam, outros levam a juízo mais tarde. Há pecados que logo levam a juízo e outros só mais tarde se manifestam. Alguém, por um pouco e por certo tempo, pode ocultar a imundície, por exemplo, na área da política, mas cedo ou mais tarde virá a lume, seja nesta vida, seja diante do tribunal do Senhor para julgar. Então, irmãos, deixe-me dizer que não é errado o crente participar da política. Não é errado o crente participar da política. O problema está na motivação e forma desse participar que o crente terá. Se de alguma forma você está envolvido na política, eu quero apresentar algumas recomendações como pastor. E lembro-vos que essas recomendações não se constituem mandamentos, pelo menos não são ordens diretas das Escrituras, mas são princípios éticos que eu prezo sobremodo, tendo em vista o bem-estar da nossa congregação, a nossa comunhão.
Estou dizendo com isso que não estabeleço aqui leis medo-persas, mas as instruções dadas aqui, pastorais, obtidas por inferências bíblicas e em experiência, devem ser observadas por cada membro desta congregação. Número 1, não faça campanha política no ambiente desta igreja. Nem ali do lado, nem aqui no pátio, do portão da igreja para dentro, não faça campanha política neste ambiente, antes ou ao término das reuniões desta congregação. De preferência, da calçada para lá. Se você estiver na calçada, eu ainda vou considerar, então um pouquinho além do portão. Por favor, da calçada para lá. Da calçada para cá, não. Na congregação, aproveite o momento para confraternizações, para conversas de comunhão, para edificação. Asseguro que eu repreenderei o amado ou a amada que estiver falando de candidato A ou B neste ambiente. Procure outro lugar para conversar. Se eu vir, pode ter certeza que eu repreenderei publicamente, para depois você não fazer bico e dizer, o pastor podia ter me chamado num canto e conversado comigo. Já estou conversando com você agora. Se você estiver falando de política neste ambiente, político A ou B, nesse intercurso até o dia da eleição, eu vou exortar você publicamente. Chamarei pelo nome e exortarei. Número 2, respeite a posição de outra pessoa. Se alguém pensa diferente de você quanto a um candidato, lembre-se que isso é um direito constitucional. Isso faz parte da democracia. Se alguém tem um pensamento diferente, um candidato diferente, respeite essa pessoa. Não use a liberdade cristã para fazer piada com a posição da outra pessoa. Apenas respeite. Então, longe de vós, longe de nós, o sarcasmo, a zombaria, o depreciar alguém pela posição que ela tem, porque isso, segundo a Constituição, se constitui assédio moral. E isso é crime. Então, não fique zombando de alguém, ridicularizando alguém que vote em um candidato que você não vota. Você não precisa expressar a sua revolta com essa pessoa. Ela tem liberdade. Isso faz parte da liberdade cristã. Eu não posso impor sobre outro o que é o meu pensamento. Eu posso fazer um regime de juízo particular e apresentar a minha posição. Por exemplo, tem partidos políticos em nosso país que, se um cristão vota neles, novamente eu tenho vergonha de chamar de irmãos. Reconheço que alguns votam por desconhecer o sistema que esse partido estabelece. Partidos como o PT, partidos como o PSOL, quando um cristão vota em um candidato desses partidos, é vergonha. Sabe por quê? Porque esses partidos são anti-Bíblia. Esses partidos levantam a bandeira da droga na sua liberdade, levantam a bandeira do aborto e, sobretudo, rejeitam tudo que se diz respeito a Deus. É um sistema terrível e maligno. Não é conveniente a um cristão. Mas se ele quer votar, quem sou eu? Tem liberdade. Mas se você tiver discernimento e for estudar a filosofia do partido, você vai entender que os aspectos que o regem são totalmente contra a palavra do Senhor. Como, pois, eu darei anuência, aprovação a um partido que é anti-Bíblia, a um partido que deseja até retirar das Escrituras passagens que se refiram à homossexualidade? Como eu vou votar em um partido desse? Você compreende isso? Então não tenho vergonha de dizer, se você defende um desses partidos, vá rever os seus conceitos segundo a Bíblia. Não me tenha por inimigo. Quando você estudar o sistema de governo que eles têm, vocês vão entender o que eu estou falando. Todo partido possui uma filosofia que o rege. Eu diria, se minha mãe se candidatasse a um partido desse, ela teria arrumado um inimigo, porque ela estaria indo contra o meu Deus, e todos que vão contra o meu Deus, vão contra mim
e eu contra eles. Os que creem podem dizer amém. Número 3. Não seja incisivo em demasia na defesa de um candidato. Eu quero repetir isso, porque eu disse isso há 4 anos. Antes de chegar nesta igreja, eu escrevi uma carta para cá sobre política, eu não sei quantos lembram. E esse foi um dos pontos que eu disse. Não defenda incisivamente um candidato, porque esse mesmo candidato que você defende em demasia pode posteriormente envergonhá-lo através de sua conduta moral ou administrativa. Então você levanta a bandeira de um candidato como se ele fosse um Jesus, um salvador da pátria. Ele vai vir e então vai mudar tudo que está à nossa volta. E quase coloca o candidato no céu. Esse camarada ganha. Lá na frente a sua postura moral e administrativa é um caos, um desastre. E aí aquele que você defendeu tanto está envergonhando você. Aí você vai ouvir dos outros: olha aí o teu candidato que foi que fez. Olha aí a bagaceira que a gente está. E você vai dizer o quê? Você defendeu em demasia. Então cuidado, você pode estar colocando o seu nome em xeque. Em quarto lugar, em nenhuma hipótese, permita que a sua comunhão com outro irmão seja quebrada, interrompida ou mesmo diferenciada em decorrência de partidarismo político. Pelo amor de Deus, não permita que eu passe uma dor dessa, ter que disciplinar um irmão porque quebrou a comunhão advindo de uma discussão de política. Misericórdia, Deus me livre de precisar de uma coisa dessa. Não diferencie a sua comunhão por partidarismo político. Não vale a pena, irmãos. O nosso vínculo afetivo é a fé em Cristo e não a comunhão partidária que nós possamos ter. A nossa pátria está no? Não aqui. Quinto lugar, não assuma um compromisso com um candidato somente por ele ser evangélico, sob a égide, sob a defesa, a justificativa de nos representar. E aqui pode ser um cantor, um pastor, um pregador, ou mesmo um simples irmão da igreja. Não, eu vou votar com esse aqui porque ele é crente. Não faça isso não, meu irmão. Nós não temos um dever de votar em alguém somente porque ele é crente. E eu vou explicar isso, ser mais claro. Quando nós dizemos isso, não assumir um compromisso com um irmão, só por ele ser irmão, é claro que qualquer um desses tem liberdade para se candidatar. Eu tenho minha posição sobre um pastor se candidatar. Não concordo muito. O soldado de Cristo não se mete em negócio dessa vida. Ele devia se concentrar em cuidar das suas ovelhas. Mas se ele quer, ele é livre para isso. Então um pastor, um cantor, um pregador, eles podem se candidatar. Mas deixe-me dizer, a questão é: estão realmente preparados para exercer um cargo político, assumindo a responsabilidade que tem de não representar os evangélicos, mas buscar corresponder com o que é a necessidade da sociedade como um todo, ciente de que seu procedimento carrega em si o testemunho do evangelho? Irmãos, ouçam essa frase: nós não precisamos de representantes dos evangélicos. Nós precisamos de representantes da sociedade que carreguem em si princípios que expressem os princípios cristãos. Não é para nos representar. Vamos colocar um nosso lá dentro da Câmara. Não. A ideia não é essa. A ideia é colocar alguém que tenha princípios, tenha propostas, projetos para beneficiar a sociedade como um todo. Irmãos, no cenário político, novamente, não precisamos de representantes dos evangélicos. Nós precisamos de evangélicos ou não que representem bem a causa do povo, por assim ser. Cuidado para não estabelecer uma defesa acentuada em prol de um candidato, o irmão astrogeno, e depois você se ver envergonhado por causa do testemunho desse. Você lembra daquele bendito, daquele deputado que recebeu propina, coloca a propina na cueca e se reúne para orar: obrigado, Deus, por esta oferta que o Senhor nos mandou.
Era um crente que colocou dinheiro escondido e ainda estava dando graças a Deus, talvez ia até dar o dízimo na igreja. Vá com esse dízimo para o quinto dos infernos, meu amigo. Dinheiro de roubo, de propina, era um crente. Então, irmãos, eu diria, observe, número 1, a capacidade que tal irmão candidato tem. Observe o caráter que ele possui. Observe as suas propostas para melhorar a sociedade como um todo. Irmãos, eu sou incisivo nisso. Não temos nenhum tipo de dever de votar em um candidato pelo simples fato de ele ser evangélico. Não temos. Eu lembro de uma irmã em determinada igreja que eu passei. Ela tentou se eleger diversas vezes, mas ela não conseguia. E parece que todo ano ela se candidata. E sempre que passava a eleição e ela não atingia o número de votos necessário para se eleger, ela esculhambava com a igreja. O costume dela. Como é que pode esses irmãos não votar numa irmã, não sei o que. Isso. Ela não tem direito de fazer isso. Os irmãos têm liberdade para votar no candidato que considerarem melhor capacitado, que tem melhores propostas para apresentar à sociedade, tendo em vista o bem-estar do todo da sociedade, e não somente por proximidade, por vínculo de fraternidade. Novamente, irmãos, a capacidade, o caráter e os projetos apresentados devem ser os aspectos a serem considerados. Sexta consideração. Se você estiver envolvido diretamente na política, preste atenção nisso, por favor. Se você estiver envolvido diretamente na política, ou seja, se você é um candidato, ou se você sai às ruas, fazendo campanha, levantando a bandeira de um político, não é errado, certo? Se você sai às ruas, levantando a bandeira de um partido político, se você veste a camisa de um candidato, e você exerce um ministério público nesta congregação, uma função pública direta, ministério de louvor, é alguém que prega, é alguém que é envolvido na participação pública, a partir de hoje. Que dia é hoje? A partir de 7 de agosto, você deve se afastar temporariamente do exercício do seu ministério para reassumi-lo posteriormente ao período da campanha. Então, se você é candidato, ou veste a camisa de um candidato, sai às ruas tentando angariar votos, apresentar as propostas do seu candidato para outras pessoas, se você faz isso, por favor, isente-se do seu ministério a partir do dia 7 de agosto para reassumi-lo posteriormente à política. Por assim ser, quarta-feira nós teremos uma assembleia em caráter extraordinário, porque temos, pelo menos até hoje, eu sei, 2 pessoas da nossa diretoria que estão envolvidos diretamente na política. Se tem mais alguém, favor, me informar. Pastor, eu vou participar, eu vou estar à frente, eu vou para comício, eu vou sair às ruas, eu vou levantar a bandeira desse candidato que eu creio ser o melhor para a nossa cidade. Pronto, se você vai fazer isso, tem um cargo público, queira comunicar ao pastor, certo? Os que são da diretoria, no caso, essa quarta-feira, nós iremos anunciar publicamente a substituição temporária daqueles que estão participando diretamente na política para reassumir o seu cargo somente posteriormente ao período da campanha, certo? Lembre-se, irmãos, a minha justificativa é que no contexto de uma cidade do interior, onde todos conhecem todos, há o risco de alguém que não teme a Deus rejeitar a mensagem do Evangelho ou não se sentir à vontade no ambiente da igreja ao saber que você é de outro partido. Então você levanta a bandeira de outro partido, coisa e tal, aí está aqui à frente falando, tem alguém sentado aí que é de outro partido. Quem não teme a Deus não vai ter discernimento para separar o seu exercício. E vai olhar para você como alguém que é do outro lado. Uma oposição naquele sentido de inimizade. É meu inimigo porque é contra o meu partido. Então, para evitar isso, a conveniência ética da organização da igreja, você deve se ausentar. Essa instrução tem em vista zelar pelo bom testemunho da igreja do Senhor Jesus. Número 7, não deixe, ouça isso aqui,
Não deixe as programações da igreja para estar em programações políticas. Irmãos, não é conveniente. É uma questão de prioridade. Não deixe as programações da igreja para estar envolvido em programação política. Um crente deixar de estar no domingo à noite adorando a Deus, para estar em um comício, é outro que me deixa envergonhado. Rapaz, eu tenho um compromisso com você, político, candidato, vou fazer o meu trabalho, mas domingo eu tenho um compromisso com o meu Deus. E eu não abro mão. Se você não me quer, diga logo, não conte comigo no meu dia de estar reunido com meus irmãos para adorar. Penso, você deveria ter essa atitude. Se você vai ter, você não é passivo de disciplina por isso, eu não vou chamar você a atenção publicamente. Aqui é uma questão de prioridades. Quem você prioriza? Você vai abrir mão do dia comum de adoração da congregação para estar fazendo campanha política? Eu gostaria de... em suma, irmãos, jamais esqueçamos que, nas palavras do apóstolo Paulo, a nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20. Cuidemos para não sermos consumidos pelas coisas deste mundo e esquecer que nosso alvo aqui é proclamar a glória de Deus. Eu gostaria de concluir essas instruções apresentando uma família cristã que pertence a uma igreja, e pertence a uma igreja evangélica, pai, mãe e filho. O marido e pai dessa família é o irmão Crentionaldo. Crentionaldo é casado com Politiquilda, e Crentionaldo e Politiquilda têm um filho chamado Corruptonildo. Então vai decorando o nome dessa família. Crentionaldo, casado com Politiquilda, e tem um filho chamado Corruptonildo. Crentionaldo e Dona Politiquilda têm uma família bem conhecida no ambiente da igreja evangélica. É interessante observar as incoerências que essa família, dita cristã, vive. Durante as eleições, essa família se transforma. No período em que não há eleições, essa família jamais compartilha a mensagem do Evangelho com qualquer pessoa. É tímida, é inibida sobre o compartilhar o Evangelho. Não sabe argumentar na Bíblia para responder a alguém. Mas durante as eleições, o irmão Crentionaldo e a irmã Politiquilda deixam a inibição de lado e usam toda a oportunidade para divulgar o seu candidato, o candidato que estão defendendo. É incrível o conteúdo de sua argumentação. Tem conversa para colocar bode dentro d'água. Que incrível! Quando não há eleição, essa família não compartilha o Evangelho, é tímida, não chega para ninguém para falar da palavra de Deus, mas quando chega a política, a argumentação é fantástica. No período em que não há eleições, essa família jamais distribui um único folheto contendo uma porção da palavra de Deus e o plano da salvação por meio de Jesus. Mas durante as eleições, os seus bolsos estão cheios. Há santinhos, folhetos de candidatos dentro de casa, no carro, no trabalho, e tem sempre em mãos um santinho para distribuir para alguém. Assim é o irmão Crentionaldo e a irmã Politiquilda. Que incoerência! Como podem tão facilmente distribuir santinhos de candidato, mas não têm coragem de dar um único folheto, nem a um colega de trabalho, contendo a palavra de Deus? No período em que não há eleições, o irmão Crentionaldo jamais coloca um adesivo no seu carro que transmita a palavra de Deus ao pecador. Não coloca lá, pela graça sois salvos. Não coloca lá, Jesus é o caminho. Não coloca lá, leia a Bíblia. Não coloca nenhuma mensagem de adesivo no seu carro. Nem aquele que fizemos no ambiente da nossa igreja. Eu amo minha esposa, tem crentes que colocam. Nem isso fazem. Uma mensagem que poderia direcionar alguém às Escrituras. Mas é interessante, o irmão Crentionaldo e a irmã Politiquilda, durante a eleição, faz questão de adesivar o seu carro com o número do partido que defende, ou mesmo o nome ou foto do seu candidato. Que incoerência é essa? Se você colocou adesivo no seu carro, deixe-me dizer, eu não sei,
que eu não vi carro de ninguém ainda, certo? Para não dizer, olha, o pastor viu o número do meu carro e chega aí na frente falando. Mas é interessante que crente Ronaldo e Politiquilda nunca colocam um adesivo de Bíblia no seu carro. Durante 4 anos. E chega nas eleições, coloca o número do seu partido político, o nome do seu candidato, ou mesmo a foto do indivíduo, e sai desfilando no meio da rua, e não desfila o nome que é sobre todo nome: Jesus! Ô crente Ronaldo, ô Politiquilda, atenta para a incoerência. Você está gerando um filho corruptonildo. No período em que não há eleições, o irmão crente Ronaldo e a irmã Politiquilda não costumam fazer visitas, tendo em vista levar a mensagem do Evangelho a uma família. Mas durante a eleição, fazem questão de visitar o máximo de pessoas possíveis, apresentando as propostas do candidato que apoia. Que incoerência! Não visita ninguém para levar consolo, para levar a salvação, mas visita alguém para garantir o voto daquela pessoa. E eu tenho a tendência de imaginar que não está visitando, tendo em vista propor o que é melhor para a sociedade, mas de alguma forma beneficiar-se. No período em que há eleições, o irmão crente Ronaldo e a irmã Politiquilda comumente faltam a EBD, comumente faltam o culto de oração, comumente faltam as reuniões das sociedades masculina e feminina. Em contrapartida, o irmão crente Ronaldo e a irmã Politiquilda nunca faltam um único evento do partido ou candidato que apoiam, não importando o horário que seja, nem o lugar que seja. Eles sempre estão presentes, fazem questão. Faltar qualquer um desses eventos seria uma traição, seria uma desonra, seria falta de compromisso com o partido ou com o candidato. Mas faltar a escola bíblica? Deus pode esperar. A palavra de Deus não é tão importante. Mas o meu candidato, esse não, pastor, não posso faltar. No período em que há eleições, o irmão crente Ronaldo e a irmã Politiquilda nunca se oferece para buscar ou levar um irmão ou irmã que mora distante ou que é impossibilitada de chegar até a congregação. Nunca se oferece. Mas é interessante que durante as eleições se disponibilizam quase que como um chofé particular para atender as pessoas. Estão dispostas a levar as pessoas para qualquer lugar. Não é interessante isso? No período em que não há eleição, irmãos, deixe-me dizer que a igreja que os irmãos crente Ronaldo e a irmã Politiquilda congregam tem um ótimo trabalho com crianças. Naquela igreja que os irmãos crente Ronaldo e Politiquilda congregam, tem um departamento infantil bem ativo, tem escola bíblica para crianças, tem culto infantil. Mas o pequeno corruptonildo, filho dos irmãos crente Ronaldo e Politiquilda, quase nunca está presente. Ele não aparece. Eles não acham que essas programações sejam importantes para seu filho. Inclusive, o departamento infantil da igreja de crente Ronaldo e Politiquilda realizou uma programação em que os pais deveriam caracterizar a criança. Ela deveria vir caracterizada. Dona Politiquilda de pronto saltou. Não sei para que isso. É só para dar trabalho a gente. Para que inventar isso? No final, Corruptonildo nem participou. Mas é interessante que durante as eleições, lá está o pequeno Corruptonildo, junto com crente Ronaldo e Dona Politiquilda. E não só junto, Corruptonildozinho está com a faixa na cabeça. Na bochecha de Corruptonildozinho está pintado o número do candidato, com a camisa, um eleitorzinho, todo caracterizado. Mas para as questões da igreja, Corruptonildo nunca aparece, nem vem caracterizado. Que incoerência. Irmãos, eu apelo que em nossa igreja não haja nenhum crente Ronaldo, não haja nenhuma Politiquilda, não haja nenhum Corruptonildo
que façamos a diferença nesse mundo, como cidadãos, cuja pátria está nos céus, de onde aguardamos a manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A esperança da glória, a esperança do nosso coração. Ó Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de servi-lo. Senhor, nós temos visto dia a dia extrema corrupção. A política, Senhor, tem divulgado tão somente esta marca registrada. Mas quando nós consideramos a política em sua essência, ela não é isso. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, Senhor, como cidadãos celestiais, como embaixadores do céu, como peregrinos neste mundo, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor. Longe de mim, ó Deus, como pastor, simplesmente lançar um fardo sobremodo pesado sobre estes irmãos que o Senhor ama. O Senhor sabe do meu coração como pastor, o desejo de instruir o teu povo a viver e agir para a glória do seu santo nome. Abençoe cada irmão que, por ser cidadão deste país, é eleitor. Abençoe, ó Deus, cada um que está envolvido diretamente na política. Que o testemunho desses seja notório como um exemplo de procedimento e atitudes. Ajuda-os, ó Deus, a glorificar o teu nome. E se o Senhor tem estabelecido algum candidato, servo teu, para estar na Câmara de Vereadores, ou mesmo na administração de alguma prefeitura, em nome de Jesus, ó Deus, que o teu temor transborde no coração desses, para que jamais esqueçam dos princípios da sua palavra, sendo corrompidos, levados pela correnteza de um sistema que tem feito muitos sucumbirem no testemunho dos princípios cristãos. Senhor, abençoe a nossa congregação. Dá-nos discernimento em nossas conversas. Ajuda-nos a respeitar o limite da liberdade cristã, advindo da sua palavra. Que a diferença de candidatos na defesa que cada um tenha não se constitua divisor de comunhão. Ó Deus, este ambiente o Senhor tem separado para nós cultuarmos o seu nome, para desfrutarmos de comunhão. Não é conveniente a discussão sobre política aqui. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, frustre os planos daqueles que são teus servos e estão envolvidos na política somente tendo como alvo um cabide empregatício. Frustra, Senhor, frustra, para que tal pessoa aprenda a depender somente do Senhor. Oramos, ó Deus, clamando por sabedoria para estas eleições que se aproximam. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. Amém.